Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos estudando sobre o cristianismo pioneiro com base no livro de Atos dos Apóstolos. Esse vídeo vai como material complementar tanto para alunos quanto professores da escola bíblica dominical, bem como toda e qualquer pessoa interessada em aprender cada vez mais e mais a palavra de Deus. Eu vou analisar de uma forma mais resumida o capítulo de número 1, do versículo 1 até o 11. Quando a gente vai do versículo 1 até o versículo de número 5, que eu já deixei aqui, ó, destacado, o que temos nada mais é do que um prefácio do autor, que nós sabemos perfeitamente que se refere a Lucas, o chamado médico amado. Se do 1 até o 5 nós temos o prefácio, aparece nos versículos 2, 9 e 11 uma associação. Para que você compreenda, é necessário a leitura do verso 2, e eu vou destacando a medida da leitura que será feita. Até o dia que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Verso 9. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, por fim, o verso de número 11, que está da seguinte maneira: os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Todas estas informações que eu estou passando é importante porque quando a gente analisa o primeiro parágrafo do versículo 1 até o 11, a gente precisa distinguir o que é o prefácio, observar a associação desses versículos 2, 9 e 11, e vamos notar que fala sobre a chamada grande comissão que se encontra justamente aqui, no versículo 6 até o 8. Vou deixar destacado. Começa aqui e vai até o verso de número 8. Qual é o assunto? É a grande comissão. E no versículo 10 e 11, qual é o assunto tratado? Nada mais é da promessa da volta de Jesus Cristo. Vamos falar agora por parte. Se comparado com a introdução do Evangelho de Lucas, o prefácio de Atos, que é do capítulo 1, do versículo 1 até o 5, apresenta-se menos formal. Isso do ponto de vista literário. É menos, digamos assim, perfeito. Mas em relação com a narrativa que se segue, é mais significativo, visto que declara que a pessoa cujos ensinos e obras foram registradas no primeiro livro, falando de Jesus Cristo, é a mesma quem volta a tratar e afirmando que esse Jesus ressurgiu dos mortos e ascendeu aos céus. E dá a entender que os atos de que se ocupa neste novo livro, que nós temos o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, uma só obra, mas em dois volumes. E neste segundo tomo, nós observamos que os atos operados pelo Espírito de Cristo é mediante a agência de seus apóstolos. Comumente, a gente se refere ao Espírito Santo, mas nada mais é do que o Espírito de Cristo agindo através dos apóstolos. Os apóstolos são agentes, são aquelas pessoas que Deus utiliza-os como instrumentos de sua vontade, segundo o seu querer. Isto é importante porque Jesus Cristo, ele rogaria ao Pai
para que este enviasse o Espírito Santo a fim de dar testemunho dele, de sinalizar para Cristo, e não o contrário. Não era para sinalizar para os próprios feitos da parte do Espírito Santo, pelo contrário, mas era para apontar ou sinalizar Cristo Jesus. E isto a gente observa, já que a Bíblia fala que o Espírito Santo tem uma missão principal de glorificar Cristo Jesus. E hoje Cristo habita na minha vida através do Espírito Santo de Deus. E podemos afirmar categoricamente que os atos do Espírito Santo, conforme a descrição do livro de Atos dos Apóstolos, de acordo com Lucas, são atos de Cristo, porque as operações do Espírito Santo estão alinhadas e atreladas ao próprio Cristo Jesus. Note que, quando fala sobre o alcance mundial, porque menciona no versículo de número 8 sobre o poder que ao descer sobre o vosso Espírito Santo para ser testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, esse poder tem um alcance mundial, porque começa justamente ali, naquela região da Palestina, vamos dizer assim, e vai chegar até o centro do Império Romano. Sai de uma região tão pequena, tão insignificante, quando comparado com o Império Romano, e vai justamente chegar no centro do coração de Roma, ou do Império Romano. Nós vamos observar também que há um atestado feito pela história cristã, quando não é a história humana, de que Jesus, de fato, não apenas morreu, mas ressuscitou, e as pessoas, ao ouvir o Evangelho da parte dos apóstolos, daquelas pessoas que tinham ouvido desde o começo, desde quando saiu do lado da Galileia, foi para Samaria, por fim, Judéia, e agora se encontra em Jerusalém para que pudesse receber poder, para que pudesse, por sua vez, ser testemunho de Cristo. E as pessoas então ficariam impactadas pelo poder de Deus, porque de uma forma intencional ele faz com que os sinais e prodígios venham corroborar com a mensagem do Evangelho. Eu agora quero destacar duas coisas neste versículo de número 8. Primeiro, que a ênfase por parte de muitas pessoas está nesta palavrinha aqui, ó, poder. As pessoas acham que é o poder pelo poder. Só porque Lucas fala que eles deveriam esperar em Jerusalém para que recebessem o revestimento de poder, embora a esta assertiva da parte de Lucas, mas o feito mais extraordinário não é a priori receber o poder, uma, algo capacitador, dinâmico da parte de Deus. É, antes de tudo, receber o próprio Espírito Santo, e este vindo morar permanentemente na vida das pessoas. Em nenhuma das religiões mundiais, a divindade ou a deidade habita nos súditos ou adeptos, mas dentro do cristianismo, a gente vai notar que Deus passa a habitar não em templo feito por mãos humanas, mas em nós. A habitação do Espírito Santo na pessoa é, sem dúvida alguma, o que chama mais atenção, pelo menos para este, dentro do texto bíblico. Porque não é, como eu disse, receber
o poder pelo poder. Não é isto. É algo muito maior, porque ocorre aqui a chamada democratização do Espírito Santo, passar de uma vez por todas e para sempre no crente em Jesus. E não apenas em alguns, mas em todos aqueles que confessam a Cristo Jesus, aqueles que receberam a salvação mediante arrependimento e a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. E como o feito maior é justamente a recepção do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo sendo concedido como uma dádiva, como um presente, é algo que lhe é dado de uma forma graciosa, não é conquistada, não é arrancada da parte do homem em relação a Deus, pelo contrário, ele é agraciado pelo dom do Espírito Santo que ele passa a receber ao reconhecer o senhorio de Cristo, e é este Espírito Santo, que é uma pessoa, não uma força, muito menos uma energia, mas é uma pessoa santa, divina, que vai transferir poder, ou seja, vai nos capacitar para sermos o quê? Sermos testemunhas de Jesus. Porque diz aqui, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas de quem? Testemunha de Jesus. Agora, se as pessoas que recebem o Espírito Santo, elas passam a ser testemunhas de Jesus, isso significa que Cristo é o objeto ou assunto do testemunho? Também, também. Porque a pessoa não vai falar mais dela, vai falar de Cristo. O indivíduo não vai ter uma outra mensagem a não ser a mensagem de Cristo. Seria algo hoje comparado a alguns crentes que fala de tudo um pouco, menos de Jesus. Fala sobre futebol, fala sobre economia, fala sobre política, vai para os conhecimentos gerais, dá palpite em um monte de coisas. É uma pessoa muito falativa, gosta de uma prosa, porém é tímida no tocante ao seu testemunho em relação à pessoa de Cristo. E a gente observa que tem pessoas que são tipo leões, ficam rugindo, quer no campo político, na área do futebol, quando ele vai por outro viés, aquilo que lhe chama mais atenção, seus olhos chegam a brilhar, mas quando chega para falar de Cristo, é um testemunho tão tímido, tão capenga, que é semelhante a um gatinho que fica minhando. Agora, com relação a outros assuntos, ele age como um leão, mas em relação às coisas de Cristo, é feito um gatinho, miando bem baixinho e assim por diante. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de chamar a atenção. Tudo bem que Cristo é o assunto ou o objeto do testemunho, porque a gente, como eu disse agora há pouco, e não estou entrando em contradição, fala de Cristo, anuncia Jesus, os ensinos. Mas é que tem uma coisa. Antes, as testemunhas lhe pertencem. Porque quando a pessoa se torna a habitação do Espírito Santo, ela não tem, nesse sentido, o Espírito Santo, mas o Espírito Santo a tem. É diferente. A pessoa que é selada pelo Espírito Santo, ela passa a ser propriedade do mesmo. Ela pertence ao Espírito. Por sua vez, antes, as testemunhas lhe pertencem, são suas. Logo, todos nós, como testemunhas de Jesus, não pertencemos a nós mesmos. Não temos sequer o Espírito Santo, mas ele nos tem em suas mãos. E ainda, por tabela, nós pertencemos a Deus, porque nós fomos comprados, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. E nós pertencemos, sem dúvida alguma,
a Deus. E por meio das testemunhas, que somos nós, o Senhor redivivo, porque ele não está morto, ele não ficou no sepulcro, ele não ficou, enfim, a morte não conseguiu detê-lo, nem retê-lo, ele vive, e esse Senhor redivivo continua a sua obra no poder do seu divino Espírito. A obra de Cristo Jesus continua até os dias de hoje, através de quem? Da chamada terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Espero que vocês tenham apreciado a palavra de Deus, porque ela tem muito a nos oferecer, a nos mostrar, e isto vai requerer da nossa parte oração, humildade para aprender sempre algo a partir das Escrituras Sagradas, para que a gente possa colocar em prática, assimilando os ensinamentos da palavra de Deus. Que você possa fazer uma leitura, quando não releitura, do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 até o 11, considerando, como eu disse, o prefácio que vai do versículo 1 até o 5, a grande comissão que compreende o versículo 6 e 8, e o versículo 10 e 11 que fala sobre a promessa da volta de Jesus, porque são temas tratados dentro desse primeiro parágrafo de Atos dos Apóstolos, que vai do versículo 1 até o 11. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. Caso você tenha alguma pergunta, dirimir alguma dúvida, ou quando não, corroborar, fazendo algum apontamento sobre algo que lhe chamou atenção neste texto, você pode deixar o seu comentário. Havendo essa interação, vai haver certamente um retorno da minha parte para que no tempo hábil eu possa não apenas ler, ouvi-lo ou ouvi-la, enfim, estar a par do que você colocou nos comentários, para que, havendo a necessidade, eu possa fazer um outro vídeo, quando não, responder dando a devida atenção. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida.